Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar seguimento a mais um dia de reflexão sobre viver com propósito. E tocou no meu coração de falar com vocês sobre o José do Egito, José governador do Egito, José filho de Jacó, o filho querido de Jacó. Quem conhece a história de José, não é? José era um menino muito amado pelo seu pai. Realmente ele se sentia amado, especial pelo pai dele. E José foi jogado num poço pelos irmãos, né, que tinham inveja dele. Então, fazendo uma reflexão aqui rapidinha da passagem de José, da vida dele. Foi preso pelos irmãos dentro do poço, depois vendido como escravo, foi parar no Egito, lá Potifar, que era da guarda do faraó, sentiu um apreço por ele, não é? E deu um voto de confiança para José. E o que que acontece? A mulher de Potifar inventa uma calúnia, né, sobre José, dizendo que ele a seduziu, e na verdade foi o contrário que aconteceu. E ele foi preso, né? Se tornou um prisioneiro e até o momento da redenção em que ele foi nomeado governador do Egito. Então, uma história muito linda. Mas o que que aconteceu? Durante essa história, a gente pode perceber muito assim o que tinha José dentro do coração dele, né? José, em todo o tempo, em toda a sua trajetória, ele se sentiu amado por Deus, ele se sentiu especial para Deus. Ele tinha, José, desde o início, né, lá na sua infância, na sua adolescência, os princípios de Deus. Tanto que Deus dava sonhos para ele, né? Deu sonhos lá sobre os feixes de trigo, sobre o sol, e ele era um menino diferenciado já naquela idade. E ele se sentia muito amado pelo seu pai, então ele tinha essa característica de se sentir amado pelo pai, pelo pai Jacó e por Deus. Ele era temente a Deus, né? Ele nunca deixou os seus princípios. Em toda a trajetória, José jamais deixou os seus princípios, né? E ele aprendeu com o seu pai, com Jacó, a amar a Deus, servir a Deus, ouvir a Deus. E mesmo quando ele estava lá preso no poço, preso lá na prisão, no Egito, ele jamais se afastou daquilo que ele aprendeu lá na casa do seu pai, lá na casa de Jacó. Mesmo longe de Jacó, ele estava perto de Deus. Ele sentia que ele era filho amado de Deus. E muitas vezes nós, né, recebemos críticas, nós somos desprezados, desprezadas de alguma forma. Estamos longe, né, do nosso pai terreno, da nossa mãe terrena, nós estamos cercados por esse carinho, pela proteção, mas estamos assim como no mundo, né, no mundo, vivendo no mundo secular. Mas quando nós temos o princípio de Deus e nos sentimos amadas por Deus, nós nos sentimos realmente perto de Deus. E isso faz toda a diferença. Isso fazia toda a diferença para a vida de José. Quando ele foi preso, foi esse o amor que prevaleceu na vida dele, foi isso que prevaleceu para ele se sentir forte, para ele se sentir perseverante ali dentro. Ele não murmurou passando pela prisão, dentro do poço, ele não murmurou dentro do poço. José sabia quem ele era, porque ele tinha o quê? A identidade revelada. Ele sabia quem ele era para Deus. Ele sabia que Deus era o seu pai espiritual. Ele conhecia a sua identidade. Por isso, José, ele foi capaz de mudar a sua história. Então ele não se deixou ser rendido pela escravidão, aquela escravidão, a prisão no poço, a prisão dentro do Egito, né, lá no castelo de Faraó, isso não mudou a essência dele.
ele não se deixou ser levado como um escravo. Em momento algum ele se sentiu escravo da situação que ele estava passando. Isso é um diferencial. Muitas vezes a gente se vê como escravas pelas coisas que nós estamos passando, pelas dificuldades. Mas será que nós estamos realmente conectadas na essência do Senhor? Será que nós estamos assim firmadas como José esteve firmado em todos os momentos de sua vida? Olha que história linda! Isso dá um ensinamento para a gente muito grande quando a gente começa a refletir sobre a vida de José. Ele não se deixou escravo, ele não se deixou acorrentar a sua alma na escravidão. Ele não ouviu a voz do inimigo dizendo na sua mente: você não vale nada. Muito pelo contrário. Ele não perdeu a essência, ele não deixou ser carregado pelo inimigo das nossas almas, né? Ele se sentia amado, em todo o tempo amado. E José, durante todo esse tempo, ele não engavetou os sonhos dele, amada. Ele não engavetou. Então José foi realmente um guerreiro espiritual para as nossas vidas. E isso é uma situação assim de muito conforto para a gente, né? Quando a gente pensa assim, puxa, nas nossas calúnias, nas coisas que acontecem na nossa vida, como nós estamos, né? José não perdeu a identidade. Por isso que a gente não pode perder a identidade. A gente tem que modelar aquilo que deu certo, né? Modelar a vida de José, o comportamento dele, a essência que ele tinha, né? E olha só como José, por ter essa essência, ele sempre se destacou dos seus irmãos. Ele sempre foi o irmão destacado. O destacado, tanto que os irmãos tiveram, né, essa inveja muito grande e colocaram ele dentro de um poço, né? Mas por ele ter essa essência, por ele saber quem ele era, a identidade revelada, José foi colocado no lugar de honra. Quem não quer ser colocada num lugar de honra? Num lugar de honra não pelo ego próprio, porque dentro daquele lugar onde Deus colocou José como governador do Egito, ali toda a história de uma nação foi transformada, foi mudada. Porque José foi governador, toda a história de Israel foi mudada. Os seus irmãos, né, que dali se originou as 12 tribos, as 12 tribos de Israel, toda a história foi transformada. Então, no lugar de honra, há mudanças. Então, olha só o ciclo: essência, princípios, identidade. Se vai para um lugar de honra. Um lugar de honra, né? Porque não perdeu a identidade. Ele revelou a identidade que ele tinha em todos os lugares que ele passou. Em todos os lugares que José esteve, ele revelou a identidade que ele tinha, a essência que ele tinha. As pessoas sabiam que tinha um diferencial nele. As pessoas sabiam que tinha algo diferente, tanto que Potifar deu um lugar de honra para ele já. E depois o próprio Faraó deu um lugar de honra. Que homem honrado foi José. Que vida linda, que história linda ele teve para nos ensinar. Então está lá em Gênesis, né, no capítulo 37, a partir do capítulo 37, nós temos lá a história de José. E isso nos traz uma grande lição. E ele conseguiu honrar a sua vida, honrar a vida que Deus lhe deu, honrando a Deus, honrando a identidade que ele tinha. E que nós possamos, amadas, ser como Jacó, que teve, estou falando do pai Jacó, que o pai Jacó ensinou para o seu filho José amar a Deus, né, ao único Deus. Enquanto todos lá, os povos ao redor, honravam a deuses estranhos, né, Jacó,
Ele honrou a Deus, ensinou a José a honrar a Deus. E José, por sua vez, honrou o Senhor na sua essência. Então, nós, enquanto mães também, que nós possamos honrar o Senhor ensinando os nossos filhos. E nós, como filhas, hoje, né, como simbolizando José, eu, José, você, José, que nós possamos honrar o Senhor, mas, acima de tudo, saber quem somos para Deus. A partir da nossa identidade, tudo é transformado. E quando nós temos essa identidade revelada, nós somos honrados. O Senhor nos coloca em um lugar diferente. E a partir desse lugar diferente, nós podemos mudar toda a história das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos familiares, no local de trabalho, transbordar na vida de outras pessoas, porque nós entendemos a nossa identidade. E hoje eu estou aqui falando para vocês, amadas, porque a reconexão, a ressignificação, né, da minha identidade foi duplamente modificada. Não foi modificada, ela sempre foi, mas ela foi entendida por mim de uma maneira diferente, impactante, que hoje eu posso estar falando para vocês, quebrando qualquer barreira e falando, né, aqui no nosso grupo. Então fica essa mensagem que você busque lá na palavra, ler sobre a vida de José e reconectar com o Senhor, a sua identidade, aquilo que o Senhor te fez para nascer, para viver, aquilo que Ele tem para você, que você seja aquilo que você teve lá como missão. Ela vai nascer para viver esse propósito. Vamos viver esse propósito nas nossas vidas. Tá bom, minhas amadas? Uma palavra hoje bem rápida e rasteira, mas bem cortante, tá bom? Beijos, até a próxima.